Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui. E antes de mais nada, eu quero te pedir que inscreva-se em nosso canal no YouTube, Evangelizando na Net, Isfama Jesus. Deixe o seu comentário e deixe o seu like, ok? Também compartilhe o nosso vídeo e indique ele a outros irmãos. Desta forma você estará também divulgando o Evangelho de Jesus. Certo de que você fará isso, desde já agradeço em nome do Senhor. Também te peço que inscreva-se em nosso canal no Facebook, canal este, que é nosso canal Rádio Falusbe, ok? Você se inscreve lá no nosso canal no Facebook, Rádio Falusbe, Família à Luz da Bíblia. Deixa o seu comentário e o seu like. Sendo assim, você estará também ajudando a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. Desta feita, nós estaremos fazendo a leitura da introdução da nossa sexta lição. Logo após a leitura da introdução da lição, nós estaremos fazendo como já de costume. Vamos lá? Antes, lição de número 6, que tem como título Paulo no poder do Espírito Santo. A verdade prática desta lição é: uma vez movido no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. E o texto áureo diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo de número 6. Vamos à introdução da nossa lição. Juntamente com os irmãos. Como eu disse, estaríamos fazendo a leitura da introdução, e logo após a leitura da introdução estaremos fazendo nossa leitura leitura diária, versículo a versículo. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo, baseado em Atos 19, 21 e 22, que eu quero ler com os irmãos para dar melhor entendimento a esta introdução. Atos 19, 21 e 22. Atos 19, 21 e 22. Atos 19, 21 e 22 diz assim: e cumprindo-se cumprida estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo depois que houvera estado ali: importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que serviam, Timóteo e
Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Aí está a prova que Paulo se gastava no Evangelho para divulgar e espalhar o nome do Senhor Jesus como o Salvador de todos os homens. Seguindo, nesta lição veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Aí está a introdução da nossa lição, apontando que a eficiência que Paulo alcançou no seu trabalho não foi em vão e não foi uma eficiência alcançada pelos instrumentos humanos. A eficiência alcançada por Paulo na divulgação do Evangelho foi devido à comunhão e o poder do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, seguir agora a nossa leitura diária, versículo a versículo, que estará apontando as diversas obras que Paulo fez e a execução no poder do Espírito. Segunda-feira, nossa meditação diz a atualidade do dom do Espírito Santo, baseado em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 38, que diz: Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: uma experiência do Espírito após a decisão por Cristo, baseado em Atos capítulo 9, versículo 17, que diz: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Na quarta-feira, a nossa meditação diária, ela diz: a experiência do Pentecoste se repete na história. Atos capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 4, que diz: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Também é Atos 10, 44 ao 47. Atos 10, 44 ao 47 diz: E dizendo Pedro ainda estas palavras,
Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificaram a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado este, que também receberam como nós o Espírito Santo? Aí eu quero fazer um breve comentário na nossa meditação diária da quarta-feira. Observe que o Espírito caiu sobre as pessoas as quais estavam ouvindo a palavra de Deus. Eu não observo na pregação de Pedro nenhum tipo de movimento para que o Espírito descesse. Infelizmente, em nossos dias, alguns que eu chamo de animador de plateia e não de pregador, eles tentam fazer com que o Espírito desça, providenciando diversos meios, e estes meios não são a exposição exata e correta e clara da palavra de Deus. Sem a exposição exata, correta e clara da palavra de Deus, não tem descida do Espírito Santo. E como o Espírito Santo não desce, então começam a fazer aquele movimento para parecer que é o Espírito. Mas nessa lição que nós estamos estudando hoje, observamos que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, eles detinham a desenvoltura no ministrar da palavra de Deus, e ministrando a palavra de Deus, o Espírito, de forma sobrenatural, desce sobre os ouvintes que creem. Amém? Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: o Evangelho chegou em Éfeso no poder do Espírito, baseado em Atos 19, versículo 11 e 12, que diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saíam. Outra observação dentro desta meditação: eu não vejo no texto lido Paulo pegando o seu lenço ou pegando o seu avental e dando às pessoas para que ela levasse. Mas o texto dá a parecer que as pessoas, entendendo por si só que sobre o apóstolo Paulo repousava uma unção do Espírito Santo, eles certamente pediam ou pegavam do apóstolo Paulo estes objetos e levavam e colocavam sobre os enfermos, e consequentemente os enfermos eram curados. Mas aqueles que levavam acreditavam, cria que isso ia acontecer, e certamente eles falavam para aqueles que iam receber esta ministração através desses objetos, que a salvação e o poder era advindo do Senhor Jesus. Amém? Vamos seguindo. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: só podemos dizer
que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo, baseado em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 3, que diz: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. E finalmente, no sábado, a nossa meditação diária diz: o poder do Espírito faz a palavra de Deus crescer. Atos, capítulo de número 19, versículo 20, que diz: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos. E aí eu te peço mais uma vez que, se você chegou até aqui, que compartilhe o vídeo e deixe seu comentário.